Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre guerra ideológica. A essência da provocação vai ser esse show de sangue que a gente veio acompanhando aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, muito por conta dessa reação midiática que a morte do influenciador americano teve. O grau de fanatismo e alienação está em um estado tão ceboso que a morte se torna meio que um meio de se fazer propaganda nesse cenário político. Os mais absurdos são os influenciadores de direita aí fazendo o que acho mais burro dentro desse cenário político, que é tentar puxar esse hate a militantes da esquerda e que vai acabar aí servindo de justificativa para ações emocionais da esquerda ao agir que nem garotinhas de 15 anos histéricas querendo vingancinha por um maluco do outro lado do continente. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um paralelo entre esse show de sangue que foi essa morte desse influenciador, desse cara aí de 31 anos, que está sendo propagado de maneira mórbida, e traçar um paralelo aí com a renovação desse ciclo de violência e limitação dos indivíduos comuns que serão taxados de maluco no rebote dessa briga entre direita e esquerda. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você me deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse show de sangue pela perspectiva de ideologia. Entenda a ideologia enquanto conjunto de ideias e crenças que formam uma interpretação da realidade que, através de crenças que partem de um princípio de uma realidade boa a ser vivida, formam aí os gatilhos conceituais de ação e reação de uma pessoa. A política desde os anos 2000 vem se afunilando em relação às forças que disputam poder. Quando se analisa e soma as instabilidades desse período, as instabilidades econômicas em todo o planeta e os efeitos negativos nos países, você nota que toda essa turbulência acabaram tornando a política uma espécie de boia de salva-vida dos indivíduos. O problema é que todas as literaturas utilizadas como boia de salva-vidas deram errado, e na ausência de honestidade por parte dos políticos, os polos ideológicos passaram a acreditar aos seus inimigos ideológicos os seus fracassos. Então não há uma atualização na literatura, há apenas a culpa dos seus adversários, condicionando o fracasso de chegar à sua terra prometida à exclusão dos seus inimigos da vida pública. Então, assim, se você captar que todas as literaturas ideológicas já foram testadas e deram errado, e que nós estamos vivendo agora só de uma miragem projetada por políticos, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de guerra ideal. Nós temos hoje dois tipos de ideologias: as de administração do fluxo social e produtivo, que são aí socialismo e liberalismo, e ideologias de controle de hábitos e costumes, quando se junta aí meio com uma espécie de controle de código de conduta, que são aí o progressismo e o conservadorismo, e ambos os lados não representam nenhuma ideia calculável ou que já tenha dado certo em algum momento. A esquerda prega a destruição para que haja o nascimento de uma outra ideia a partir do caos da necessidade, e a direita só não quer ser a esquerda. O problema é que essa ideia de indecisão entre direita e esquerda já nascem de uma abstração do conceito de agente político, que tem como seu princípio a administração pública. Ambos os lados não resolvem problema algum, apenas querem destruir os seus inimigos, ignorando o acúmulo do problema nas estruturas do Estado, mantendo os mesmos problemas que eles juraram arrumar. Então a gente vai ficar nesse grande looping de político fazendo besteira e indivíduos na sociedade comprando essa novela, acreditando que indivíduos comuns na sociedade estão interferindo nessa guerra de ritos sociais dos políticos. Então, assim, o influenciador que faleceu não faleceu por ser mau ou ter feito coisas malignas e imorais. Ele foi atacado pois o seu antagonista o via como um inimigo da sua salvação, uma pedra no caminho da sua terra prometida. Toda alienação acaba partindo aí do princípio da necessidade, normalmente do propósito de sobrevivência. Pessoas que têm dificuldade para sobreviver tendem a se radicalizar mais.
radicais é uma área ligada a um instinto de sobrevivência, que mesmo em países estruturados como os Estados Unidos, dificilmente os indivíduos vão conseguir controlar, fazem parte aí dos seus instintos. Ou seja, uma pessoa passa a representar toda a incapacidade dos agentes que os indivíduos acabaram votando. Não é o influenciador, não é o político que é ruim, é o influenciador que estimula o ambiente. Então assim, não é o partido que é uma merda, mas sim um grupo de indivíduos radicais e raivosos que atrapalham a implementação de uma agenda coletivista, que normalmente força todo mundo a ser algo não comprovado cientificamente, mas que chegará em algum lugar legal. Ou seja, se você não quiser ser coletivista, a culpa de toda a desgraça sempre será tua diante desse pensamento mais modernista. E esses indivíduos acabam não percebendo que eles estão dentro de uma roda de hamster, dentro de um ciclo de decadência ideológica. Estamos em um estágio social e civilizacional onde, mesmo se alguém quiser fazer algo, será difícil de se obter um bom resultado, pois as ideias que eram a salvação da civilização humana está dando merda e afundando vários países. Todas as literaturas já foram testadas e aprovadas dezenas de vezes. Dentro da literatura comunista, socialista, progressista, existe aí um grau de, sei lá, 1 a 10, que normalmente os partidos conseguem aplicar pelo menos aí até uma etapa 7. E se o seu projeto chegou na etapa 7 e não funcionou, é porque possivelmente ele não vai funcionar. Então assim, nenhuma dessas etapas ideológicas foram para frente, e o culpado é sempre o outro lado ideológico, é sempre os indivíduos que acabam abraçando essas literaturas idiotas. Então assim, ao meu ver, é por um fato muito simples: os políticos são eleitos a partir da necessidade do povo, a partir da desgraça social. Não há um estímulo para que políticos sejam minimamente honestos na sua luta de boa administração do Estado e redução tanto de custo de vida quanto de esforço dentro da agenda do cotidiano. Qualidade de vida é uma cenoura para burros da massa se mexerem e acabarem aí se abatendo. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender que indivíduos na sociedade não detêm meios de ação para manifestar poder de ação. Quem tem isso são os agentes políticos do Estado. Então assim, o Estado detém o poder absoluto, que é o fruto do consenso dos indivíduos em seguir o contrato social. Esse poder viabiliza algumas mudanças e toda essa guerra para decidir onde e qual grupo vai aplicar o poder do Estado. O que as pessoas não percebem é que essa briga é só uma miragem, é só um grande teatro, e que eles já aplicaram toda a teoria que eles tinham e deu muita merda. Nenhuma literatura, seja de administração estrutural ou de regulação de código de conduta, deram certo. São só placebos sustentados por malandros que só querem viver da extração econômica da massa. É óbvio que o poder emana da desgraça do povo. Logo, todo o uso desse poder por parte dos políticos é apenas a castração do seu real uso, que é administrar as estruturas públicas, visando reduzir custo e esforço. A única coisa que agentes públicos precisam é reduzir custo da manutenção do Estado e o esforço dos cidadãos em carregar essa trolha chamada Estado. Então assim, obviamente, se fizer isso, o mínimo disso vai acabar gerando o crescimento quase que automático dos indivíduos do ambiente. Só que se isso acontecer, não tem necessidade de se ter a danada da terra prometida, porque as pessoas estariam satisfeitas com a sua agenda cotidiana e acabariam não aderindo aí a arranjos coletivistas. Então essa desgraça, ela tem que continuar. Esse ciclo de desgraça vai continuar até, projetando um cenário futuro, chegue um rei absolutista. A massa está em uma evolução emocional e pateticamente alienada, não conseguindo diferenciar as projeções que influenciadores estão fazendo da execução via meios de ação estatal dos agentes públicos. Uma divisão de funções simples que está ferrando a liberdade de todo mundo, porque grupos de atrasados cognitivos estão queimando a liberdade de todos por acreditar em ritos de terra prometida e não aceitarem ser contrariados. Historicamente, toda vez em que a sociedade se dividiu a ponto de rejeitar a existência de um outro grupo, um grande fenômeno acaba acontecendo, que é o maluco mais sociopata e bem armado do ambiente acabar tomando conta de toda a hierarquia de poder e começar aí a fazer expurgo em todo mundo até a população dar uma acalmada. E sim, ele vai fazer expurgo usando o mundo dos espantalhos, palavras de poder e bordões para justificar
toda a desgraça do ambiente. E sim, ele vai achar a brecha nessa sinalização moral que os grupos fazem para tentar matar os outros. O mundo que a maioria dos ideólogos vivem é a partir dos princípios do seu ideal. Não existe leitura da realidade se baseando em efeitos lógicos práticos da própria realidade. É a tentativa de forçar mudanças na realidade através apenas de performances das suas crenças e ideias, sem considerar os efeitos práticos das existências que eles estão manipulando. Toda palavra de poder é a tentativa de manifestação de uma realidade, ou seja, um meio de ação que vai acabar salvando todo o grupo ideologizado. Logo, a luta de grupos ideológicos é para abater os seus adversários, visando a sua salvação. Não é uma luta para salvar a civilização, é uma caçada em benefício próprio. É o puro desprezo pela realidade e razão das coisas. As palavras para a esquerda é apenas um meio de atacar os seus adversários. Democracia se torna aceitar ideias independente de qualquer coisa, independente se a maioria quer, pois a minoria também é importante, e extremismo se torna ações que não visam a coletividade creditada por eles mesmos. As palavras se tornam maleáveis aos seus interesses narrativos, cabendo a quem não tem problema cognitivo apenas a fugir desse mundo imundo. Então, assim, indo para o segundo bloco, tentando trazer uma ideia que reduza um pouco dessa loucura, é propor a quebra desse imaginário ideologizado maluco. A essência dessa ideia é a análise do ideal materializado. A política se tornou uma guerra imagética, grupos ideológicos se baseando na quebra e substituição de conceitos básicos da realidade, fazem isso visando quebrar aí a conexão do militante com a realidade. Assim, suas ideias mais radicais passam a ter um tom de aventura mística e esperança, ao invés de apenas uma loucura irracional. Então fica óbvio que o básico que você deve ter é noção dos conceitos que estão sendo usados. Então entenda o conceito como a análise de melhor alocação lógica dos efeitos de determinada existência. Temos vários bordões que representam ideais. O que não temos é a conexão lógica que gere a materialização desses ideais. As pessoas estão se matando por conta de palavras de poder. Então, um político ele aplica uma ideia se baseando que determinado conceito no ambiente está colapsado e força toda uma revolução em cima desse conceito. Só que as pessoas não analisam se realmente o conceito que esse agente está propagandeando realmente é o conceito que normalmente se usa e se ele está realmente aí perdendo potência. É apenas uma loucura, é apenas uma examinação básica para saber se o agente público só não está enganando, só não está tentando forçar uma performance emotiva. Use lógica prática para se guiar e evitar cair nesses baits emocionais que o pessoal vai tentar emplacar. Busque racionalidade e mantenha o lado emocional de lado, ainda mais em tempos onde as pessoas estão matando por ideias. A última coisa que se deve ter é análises mais emocionais, ideias mais emotivas. Evite se alinhar a performances ideológicas, não se homogeneize a massa irracional e emocionada. A performance de uma crença não a manifesta sem os meios para que a manifeste. A minha crença em algo, ela é só uma crença. Para que eu manifeste essa crença, eu preciso dos meios de ação do Estado e dos gatilhos de poder do Estado. Ou seja, até mesmo os agentes políticos não têm o poder necessário para gatilhar a manifestação desses ideais. Você só será usado para a narrativa de combate aos ideais que são a base das suas crenças. É o que a esquerda faz. Deixa o pessoal chilicar, depois os chama de terrorista, de facho, entre outras coisas. Fica nesse joguete de entrelinhas. Os extremistas ideológicos aproveitam as brechas que o ordenamento liberal tem. O liberalismo se colocou na realidade como uma chance de prosperidade. Depois passou a ser uma chance de oportunidade, e de oportunidade os extremistas abstraíram esse conceito de oportunidade e passou a defender a igualdade. O ideal foi acrescido de várias camadas de significado, mantendo a sua base de princípio regimentar de espaços individuais, visando o acúmulo intacta.
só que foram acrescentando várias coisas que forçam os indivíduos a ajudarem os espaços de outros, só que com a obrigação de uma neutralidade social. Pessoas que fazem parte da base da pirâmide passaram a ter espaço obrigatório. Então, independente se o meu espaço individual de acúmulo só pertence a mim, para que outro também tenha, eu tenho que ser obrigado a doar, ou eu serei roubado, normalmente roubado. Então não importa o comportamento ou estudo, todos têm garantia de voz. Isso acabou gerando aí a liberdade para o mal não ser julgado, estimulando um monte de maluco a fazer merda e ser acolhido por um ideal muito louco. Se eu não preciso evoluir para dar palpite, eu não vou evoluir, obviamente. Então assim, tudo isso se baseando nesse mito do inimigo. Eu vou forçar a minha militância, mesmo que seja da base da sociedade, mesmo que não produza, mesmo que não tenha capacidade, eu vou forçar uma briga, vou forçar uma colisão, porque é culpa do meu inimigo. A minha base tem que entender que é culpa do meu inimigo. A briga em si é burra, pois a esquerda parte do princípio do ressarcimento e reparação, ou seja, são medidas de remediar efeitos já postos na realidade, enquanto a direita tenta resolver o problema que gera o efeito negativo, normalmente vindo aí da crise de espaços produtivos. São apenas duas perspectivas disputando o poder de ação do Estado para buscar os seus próprios interesses. E obviamente, por serem perspectivas diferentes, ou se alinham ou vão ficar aí se degladiando ao infinito e além, que é o que vai acontecer dentro desse ciclo maldito de revolução diluída. Quantas etapas são necessárias para se considerar que um ambiente é comunista, socialista ou liberal? Supondo que exista 10 etapas, quantas etapas é necessário? São necessários 7 etapas? Todas as etapas? Quem é que detém o poder de ação dentro da hierarquia social? É o indivíduo ou é o agente do Estado? Os aspectos de administração também têm que vir dos indivíduos ou só o voto tá bom? Se não votar e administrar o Estado para o político, todo mundo vai correr risco de tomar tiro agora? Virou bagunça? Então, a solução do fracasso é isso: eliminar todo mundo, acabar com o outro para podermos ser algo que não sabemos agora, mas saberemos assim que eliminarmos o inimigo. E assim, ao meu ver, mais um ciclo de idiotas dispostos a tudo se inicia. Você já viu alguma ideia política calculável que tu olha e fala: acredito que isso aqui é a salvação? Porque senão, bem-vindo ao time dos revoltados. Então assim, moral da história, esse show de drama que estão fazendo é apenas o uso mórbido de uma tragédia. A direita vai tentar emplacar mais uma camada de moralidade na esquerda, que por sua vez vai justificar a sua violência, se baseando na taxação que a direita fez, e mais um ciclo de idiotice vai se renovando, por apenas acreditarem em miragens ideológicas que nunca deram certo. A ideologia é social, mas o poder de ação é do Estado. Se agentes políticos não conseguem formar um protocolo de ação em função do seu ideal de mundo, é incapacidade política, não de probabilidade de discurso dos indivíduos. E, obviamente, eu estou falando para a parede, não te desconsiderando, mas assim, eu acho que o canal tá pegando aí 150 de viewers e nós temos 100 milhões de pessoas que ignoram todo esse ciclo emocional. É o momento perfeito na cabeça deles de renovar esse ciclo de normalização de ataques da esquerda. Então assim, ao invés de atacar a ideia e menosprezar, apontando a burrice de quem abraça essas idiotices, se prega acabar com a pessoa que está performando, respondendo emocional com emocional, o que, ao meu ver, é uma grande burrice. Toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, não flua com a massa. O problema da política é a incapacidade cognitiva e intelectual que os políticos têm ao resolver e implementar protocolos simples de administração do Estado. As ideias de indivíduos comuns têm pouco ou zero relevância no cenário como um todo, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça uma ajuda para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço!